Há nomes que parecem desaparecer da prateleira, mas ficam grudados na memória como o cheiro doce e áspero do fumo curado. Hoje, a gente abre uma gaveta antiga da cultura brasileira e encontra 20 cigarros do passado que por muito tempo fizeram parte da paisagem. No bolso da camisa, no cinzeiro de vidro da sala, no balcão do bar, e agora se tornaram lembranças. São marcas que acenderam histórias, embalaram propagandas icônicas e moldaram a estética de uma época em que o clique de um isqueiro e o estalar do celofane marcavam o ritmo do dia. Entre as pioneiras que deixaram rastro, Belga é nome que desperta um lampejo de cartaz antigo. Fume Belga. A tipografia elegante, uma aura europeia e uma presença constante em placas esmaltadas de padarias e mercearias. Belga foi, durante décadas, sinônimo de tradição. Em muitas casas, o maço ficava no aparador, ao lado de uma caixinha de fósforos com a capa desgastada. O cheiro que subia quando se abria o maço, um misto de papel, fumo e um alarme leve de doçura. É a lembrança que ainda hoje muita gente sabe descrever. Continental foi outro que marcou época. Em tempos em que cigarro sem filtro era mais comum, Continental carregava a reputação de robustez. Bastava ver um maço amassado no bolso do paletó, cantos amolecidos pela rotina, para imaginar jornadas inteiras de trabalho, pausas ao pé da calçada, conversas apressadas no intervalo. Em bares de azulejo branco, o gesto de bater o maço na mesa, com 2 pancadinhas secas, era quase um ritual. E quando o fósforo riscava, vinha uma fumaça densa e terrosa, com aquele peso que muita gente associa a um café forte, uma cultura sensorial de outra época. Mais à frente no tempo, a publicidade transformou o cigarro em narrativa de aventura. É impossível falar do imaginário publicitário brasileiro sem lembrar Hollywood. Isto é Hollywood, o sucesso, dizia o slogan. E a música abria imagens de motocross na lama, paraquedas manchando o céu de cores, cenas ao ar livre que formavam um mosaico de liberdade chique. Havia um aço polido nos filmes, uma edição cortante, um sopro de vento na câmera. Hollywood não era apenas um maço, era um estilo, ou assim parecia. Nos anos 80 e 90, era o companheiro invisível de muitos sonhos de juventude, um acessório que aparecia em comerciais repletos de ação, com a trama da fantasia bem calibrada no olhar do consumidor. Na contramão do vigor encenado, surgiram marcas que prometiam leveza, Free e Carlton. Free, com o branco predominante e toques suaves de cor, passou a significar um suposto cuidado, uma ideia de suavidade criada no vocabulário da época. Carlton, por sua vez, trouxe uma aura quase clínica, linhas limpas, nome curto, promessa de suavidade nos anúncios. Nas ruas, a diferença se confundia com estética, o brilho discreto da embalagem, a sensação tátil do celofane esticadinho, o tom do branco que variava de um lote para o outro. No gesto, tudo parecia milimétrico, um ruído baixo de plástico, o papel que soltava uma lasca fina, a primeira tragada que se anunciava suave, em contraste com os antigos sem filtro. Mas antes de Hollywood e das linhas brancas minimalistas, existia um Brasil de casas de show lotadas de fumaça, bares de samba e salões onde o perfume de lavanda competia com a névoa azulada. Aí entrava Minister, um nome que soava sério, quase oficial. Minister tinha o peso de um hábito consolidado. O maço, muitas vezes, dormia nos bolsos de casacos mais antigos, os que só saíam do guarda-roupa em noites especiais. O cheiro de tabaco do Minister, puxado, com uma força que raspava o céu da boca, marcava presença nos cinzeiros fundos de cristal lapidado, ao lado de copos americanos suados de gelo. Outra marca com perfil aristocrático foi Hilton.
O escudo desenhado na embalagem, o nome que evocava hotelaria de luxo e viagens internacionais, tudo isso compunha um quadro aspiracional. Fumava-se Hilton como quem pousa numa sala de embarque com passaporte recheado de carimbos. Ao acender, havia uma imagem de sofisticação, um mundo onde a fumaça subia fina e desenhava espirais caprichosas sob abajures de tecido. Era uma estética que vendia o cenário antes do produto, ou o produto como parte do cenário, e fazia isso com uma eficácia de cinema. No território das marcas que buscaram o cosmopolita, Plaza se destacou. O próprio nome era um passeio, praça, cidade, encontro. A publicidade insistia na ideia de urbanidade, nas noites de neon e nas vitrines que devolvem reflexos coloridos. O maço cabia justo na mão, a ponta do celofane brilhava sob a luz da rua, e o ruído de abrir parecia fazer parte do tráfego. Buzina ao longe, passos apressados, uma risada vinda da mesa vizinha. Plaza foi um companheiro de madrugada, um selo de modernidade para uma classe média que ensaiava passos em direção a um modo de vida mais internacional. Vila Rica, por sua vez, marcou não apenas pelo nome pomposo, mas pelos anúncios estrelados, pelo imaginário de prosperidade que se queria comunicar. Houve quem colecionasse propagandas de revista do Vila Rica, recortadas e guardadas em pastas de plástico. A promessa era clara: um Brasil abundante, de mesa farta e horizonte dourado. O maço, com design que flertava com brasões e cores sólidas, vinha impregnado de um cheiro que lembrava guarda-roupa de madeira. Um aroma antigo, quase doméstico, que convivia com o discurso publicitário do novo e do próspero. Rumo às linhas internacionais licenciadas e aos importados que ganharam versão brasileira, o elenco cresceu. Benson & Hedges, Rothmans e Chesterfield deixaram pegadas. Benson & Hedges, com sua imagem de sofisticação britânica, usava dourados e tipografia elegante. Rothmans vinha com um azulado austero, um quê de automobilismo e precisão. Chesterfield, clássico dos anos de ouro da publicidade estrangeira, acabou assumindo por aqui um lugar de citação, como trilha sonora de cineclube. Abrir um maço desses era como tocar em papel moeda de outro país. Textura diferente, cheiro que deslizava entre notas doces e uma secura limpa. Em alguns círculos, a sensação era de que se participava de um clube discreto, de fumantes que colecionavam rótulos como quem coleciona selos. Astor e Capri ocupam um capítulo à parte. Astor, mais conhecido por cigarilhas, teve passagem também pelo universo dos cigarros, carregando um ar de sofisticação vintage. O cheiro lembrava charuto leve, um toque mais amadeirado, e o formato sugeria uma densidade que pedia tragadas curtas. Capri, por sua vez, trouxe o mundo dos super slims, os cigarrinhos finos, compridos, com uma proposta assumidamente estilizada, mais feminina, no estereótipo da época. A sensação tátil de segurar um Capri era quase teatral, fino entre os dedos, leve como canudo de papel, formando uma trilha de fumaça tão estreita quanto a própria bitola. Para além do glamour, houve a vida como ela é. Balcões de botequim, televisões pequeninas transmitindo jogos do campeonato, espuma do chopp e o maço derby jogado em cima da mesa, ao lado da comanda com o número da mesa escrito à mão. Derby foi presença constante no dia a dia, fiel como um rádio sempre sintonizado. Não era luxo, era hábito. A textura do papel, a tipografia direta, a ausência de floreios, tudo representava a dureza e a sinceridade de uma rotina sem metáforas. Com o tempo, perdeu protagonismo em muitas cidades e, embora ainda seja encontrado, sumiu da vitrine principal da memória coletiva. Em algumas regiões, virou quase antonomásia de cigarro do povão,
aquele que estava sempre por perto. Dallas e Broadway sinalizaram uma tendência da publicidade de buscar referências estrangeiras. Dallas com seu apelo de oeste, de horizonte longo e vento seco. Broadway com promessa de neon, palcos e cortinas vermelhas. Em Dallas, a fantasia vinha com cheiro de couro e poeira de estrada. Em Broadway, com brilhos de cabaré e passos rápidos de sapateado imaginário. Ao abrir um maço de Dallas, o estalo do derisi celofane parecia um disparo de faroeste. No de Broadway, parecia o estalar de dedos em uma banda de jazz. Tudo era construção, claro, e a fumaça igualava experiências que, no fundo, tinham o mesmo destino no cinzeiro. Belmont e Montclair, em momentos distintos, ocuparam nichos semelhantes, embalagens discretas, uma ambição urbana, uma tentativa de dialogar com consumidores que queriam um produto direto ao ponto, sem o peso da tradição nem o estrondo da aventura. O papel do maço, levemente texturizado em algumas edições, conferia uma pegada diferente, e havia quem distinguisse o cheiro de cada um logo na primeira tragada, uma ciência sensorial doméstica, mais feita de memória do que de análise. Eram cigarros que circulavam pela metade invisível da cidade, aquela que não vira novela nem vira anúncio, mas que enche as catracas, os elevadores e as escadas rolantes com vidas inteiras. Chanceler, às vezes grafado como chanceler ou com variações, remete a um Brasil que apreciava brasões e títulos. O nome pesava como madeira de lei. Em discursos publicitários mais antigos, aparecia como sinônimo de confiabilidade, um fumo de linhagem. No dia a dia, era o maço que se abria com calma, sem pressa, aquele que repousava ao lado do relógio de pulso com pulseira de couro. Seu cheiro lembrava sala de visitas, com poltrona funda, biblioteca com cheiro de papel, fim de tarde que se alonga. E ainda há as marcas que atravessaram as décadas como coadjuvantes elegantes, ganhando espasmos de moda e depois silêncio. Plaza já citada, mas também versões mentoladas e edições especiais que hoje sobrevivem em coleções de embalagens. Variações de free, tentativas de soft e mild que se perderam quando a regulação mudou a linguagem do mercado, e pequenas linhas que surgiram e sumiram em regiões específicas, como se tivessem existido apenas para um bairro, para algumas padarias, para um punhado de mesas de sinuca. O fio que costura essas 20 marcas, Belga, Continental, Minister, Hilton, Chancellor, Hollywood, Free, Carlton, Vila Rica, Plaza, Astor, Capri, Derby, Benson & Hedges, Rothmans, Chesterfield, Dallas, Broadway, Belmont e Montclair. É a história de um país que mudou o modo como olha para o cigarro. Se antes a publicidade ocupava outdoors, revistas, programas de auditório e os intervalos do domingo à noite, hoje restam memórias, objetos e relatos. As mudanças regulatórias foram determinantes. A proibição de publicidade, os avisos sanitários ocupando grandes áreas da embalagem, as imagens de advertência, as restrições ao fumo em ambientes fechados. Tudo isso recolocou o cigarro num lugar mais silencioso, mais restrito, afastado da aura de espetáculo que teve no século XX. Na prática, isso quer dizer que os cheiros e os sons daquela era, o estalar do celofane, o fósforo riscado, a fumaça que boiava sob a luz da televisão de tubo, ficaram encapsulados num álbum de recordações. Imagine a cena. Uma sala com tapete felpudo, o barzinho com garrafas de licor, um abajur bambo projetando uma meia luz amarela. Alguém abre um maço de Hollywood, encaixa a ponta entre os lábios, acende, e a trilha do comercial parece vazar da TV. Em outra casa, o ritual é abrir um Carlton com gesto contido, sem as bravuras do esporte, mais interessado na conversa do que no produto.
Em um bar no centro, Continental passa de mão em mão, o mesmo maço partilhado entre amigos, com o cuidado de não amassar demais. Na mesa, um cinzeiro coletivo guarda bitucas, como se fossem carimbos de um passaporte cotidiano. No interior, a imagem é outra. É a feira de domingo, com cheiro de milho cozido, o banco de praça riscado de nomes, o vento quente da tarde levantando poeira vermelha. Um senhor de chapéu de feltro tira um Minister do bolso da camisa, bate 2 vezes no maço para acertar o fumo, acende com fósforo e sorve devagar. Ao lado, alguém experimenta Vila Rica, a mesma marca que nas capitais sonhava com sofisticação, ali ganha contorno de conversa sobre preço e dureza do dia. Em festas de família, o maço de Astor circula discretamente entre os mais velhos. Nas mãos das tias, Capri parece um adereço, parte de uma vaidade de salão que inclui esmalte vermelho e laquê. Em cidades litorâneas, os comerciais de Hollywood tinham efeito de espelho. Velas infladas de windsurf, pranchas brilhando ao sol, voos rasantes com parapente. O que a televisão vendia, a rua imitava com recursos modestos. Um ventilador forte soprando no rosto, o cheiro de maresia grudado no pano da cadeira de praia, risos e histórias repetidas. Em bairros boêmios, Broadway e Plaza decoravam a madrugada. Mais do que objetos, eram ritmos. E em círculos que falavam baixo sobre coisas de fora, Benson and Hedges e Rothmans eram um segredo partilhado entre amigos, uma senha silenciosa para um clube imaginário. As embalagens, por sua vez, contam uma história visual. Dos escudos e brasões de Hilton e Chancellor aos traços limpos de Free e Carlton, passando pela ousadia cromática de Hollywood, a vida do maço acompanhou tendências de design. O toque do papel, às vezes mais áspero, às vezes acetinado, entregava diferenças. Havia quem abrisse o maço com exatidão cirúrgica, preservando o celofane como uma segunda pele. E havia quem rasgasse tudo de uma vez, afobado, largando tiras de plástico como serpentina de carnaval. No bolso, um maço amassado era sinal de correria, um maço íntegro, sinal de cuidado. Em gavetas de estantes antigas, ainda se encontra um ou outro exemplar intacto, mantido por décadas, carimbando o passado com cheiro de fumo e papel envelhecido. Nas bancas de jornal, antes da proibição, maços disputavam vitrine com figurinhas, isqueiros, chicletes e revistas. O jornaleiro conhecia os fregueses pelo nome e pelo maço preferido. Hoje vai de Carlton ou de Free. Chegou Hollywood novo. Continental tá acabando. O timbre de voz desses vendedores, rouco de manhã, animado à tarde, é parte do cenário. Chegavam também as variações mentoladas, com uma promessa de frescor que se confundia com estratégia de mercado. Embalagens com frisos verdes, nomes que evocavam gelo, vento, brisa, uma tentativa de reescrever sensações no paladar. Já as campanhas mudaram de tom ao longo das décadas. O heroísmo esportivo de Hollywood cedeu espaço à limpeza visual de Free. O aristocrático de Hilton e Chancellor foi substituído pela tecnicidade de Carlton, com termos que soavam científicos. Aí veio a virada regulatória e o discurso precisou se enxugar até caber nas poucas áreas permitidas, até que não coubesse mais. Quando a propaganda saiu do ar, as marcas perderam voz. Restou o sussurro da memória, o boca a boca e, pouco a pouco, a dispersão que leva ao esquecimento. A dimensão afetiva, porém, é teimosa. Em álbuns de família, aparece o tio que só fumava Minister, a mãe com o Capri na festa de 15 anos, o primo que colecionava maços de Benson and Hedges, alinhados como livros em prateleiras improvisadas, o avô, do interior que mantinha uma latinha com bitucas de Continental,
para acender fogão. Em histórias de bar, Dallas e Broadway viram anedota. Em conversas de barbearia, belga e chanceler são temas de quem gosta de recordar como era bom fumar no cinema, apesar de sabermos hoje o incômodo da fumaça compartilhada. Em universidades, o debate crítico incluía a forma como a publicidade empilhava aventura e status sobre um hábito que foi sendo desnudado pela ciência e pela regulação. Até mesmo o gestual é memória. A batidinha do maço contra a palma da mão, a forma de segurar entre o indicador e o médio, o tapa no cinzeiro para derrubar a cinza longa, as voltas do isqueiro Zippo fazendo som metálico, o cheiro de gás do isqueiro descartável, o fósforo riscado na sola do sapato em momentos de bravata adolescente. Cada um desses microgestos faz parte da cultura material do cigarro, tão importante quanto as marcas que os inspiravam. Se recuarmos ainda mais, veremos como o plantio e o beneficiamento de fumo no Brasil foram pano de fundo para tudo isso. No Sul, famílias inteiras trabalhavam na lavoura, separando folhas, amarrando manocas, levando para estufas. O cheiro do fumo secando é quase uma memória nacional. No Nordeste, especialmente em áreas como Arapiraca, a economia do tabaco marcou gerações. O caminho da folha até virar cigarro, da fazenda à fábrica, da mistura ao corte, da prensa ao maço, atravessava geografias e relações de trabalho. Nesse corredor invisível, nasciam as marcas que iam pintar muros, revistas, intervalos comerciais. Para não perder os próximos episódios e seguir viajando por memórias que explicam o Brasil, inscreva-se agora e fique com a gente.